Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 18, versos do 35 ao 43, melhor dizendo. No evangelho de hoje nós iremos ver mais uma vez a cura do cego de Jericó. E muitas vezes a gente diz, não, eu já vi esse texto, eu já conheço, já sei do que se trata, e a gente não consegue fazer uma reflexão adequada para a nossa vida, porque nós já entramos no texto com um preconceito de que já o conhecemos, e às vezes até quem sabe já sabemos de cor. Mas vamos lá. Ao aproximar-se de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Então veja, o cego, ele estava à beira do caminho, ele estava à margem, ele estava sem perspectiva, nem social, nem espiritual, porque a sua condição, a sua deficiência, lhe colocava numa condição que a sociedade não o valorizava e também que ele não podia ser útil na sociedade. E por isso ele era escanteado e muito menos pensava ser útil para Deus, porque para muitos as doenças, as possessões, tudo isso era consequência do pecado. Lembra de Jó? Jó ficou naquele embate com Deus para saber se aquilo tudo que ele passava era culpa de algum pecado. E os amigos de Jó diziam que ele tinha pecado, que ele tinha cometido algum pecado contra Deus e por isso passava por aquela situação. Muitas vezes tem situações na nossa vida que não é consequência do nosso pecado diretamente. É claro que é a consequência do pecado de Adão e Eva que trouxe toda a desestruturação, para o cosmos. Ficou tudo desordenado a partir dali. Enquanto o Espírito Santo pairava sobre as águas na criação e ordenava todas as coisas, trazendo ordem para tudo, o pecado desordenou tudo, E aí temos consequências terríveis. Mas vamos lá. Ouvindo o ruído da multidão que passava, perguntou o que havia. Então ele não era cego, ele era cego, mas ele tinha o ouvido funcionando. Ele escuta o barulho da multidão e pergunta o que é que está acontecendo, Responderam-lhe, é Jesus de Nazaré que passa. Veja, responderam, é Jesus de Nazaré que passa. Quando Jesus passa em um lugar, meu irmão, esse lugar nunca mais é o mesmo. As pessoas que estão ao redor desse lugar ou neste lugar nunca mais são as mesmas. Porque quando Jesus passa, ele vem trazendo um renovo de Deus. Ele vem trazendo algo que vem restaurando todas as coisas. E aí, o cego, logo que ouviu, ele então exclamou, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Então logo esse cego já tinha ouvido falar de Jesus. Então ele já tinha fé. São Paulo diz que a fé entra pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então esse homem já tinha fé, já tinha ouvido falar de Jesus. E quando disseram que era Jesus que passava, ele disse, aí está a minha esperança. A nossa esperança, a minha esperança, a tua esperança é Jesus de Nazaré. Não é outro. Não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus de Nazaré. E aí, os que vinham na frente repreendiam-no rudemente para que se calasse. Então, cala a boca, tu estás atrapalhando. Cala a boca, tu estás incomodando. Cala a boca, o mestre não vai te dar atenção. Tu acha que o mestre vai parar para te ver, para te dar atenção, para falar contigo? Talvez muitas vezes no seu interior exista uma multidão dizendo a você, cala a boca. Não adianta orar, não adianta pedir, não adianta falar com Deus, não adianta gritar por Jesus. Ele não vai ouvir, ele não vai te ouvir, tu não mereces. Tu és cego, tu és paralítico, tu és doente, tu és alguém que pecador, miserável, ele não vai te ouvir. Talvez uma multidão inteira esteja gritando no teu interior. E aí o que é que você tem que fazer? Veja o que ele disse, veja o que diz o Evangelho, veja o que narra São Lucas. Mas ele gritava ainda mais forte, Filho de Davi, tem piedade de mim. Se a sua oração
não é alta o suficiente para Jesus ouvir, porque existe uma multidão gritando ao redor. Grite mais alto. E aqui não é gritar, somente falar, fazer o som da voz ecoar. Não, é no seu interior, com mais fé, com mais esperança. Grite mais alto e o Senhor, Ele vai te ouvir. Veja, versículo 40. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem. Chegando perto dele, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Jesus, ele é educado. Jesus, ele é gentil. Jesus, ele sabe das nossas necessidades. Mas ele quer que nós digamos, ele quer que nós revelemos para ele o que é que nós queremos. Pedi e receberei. Buscai e acharei. Batei e vos será aberto. Ele diz que todo aquele que procura encontra, todo aquele que bate se abrirá e todo aquele que pede recebe. Então, Jesus pergunta: que queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: vê, tua fé te salvou. E imediatamente ficou vendo e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Presenciando isto, todo o povo deu glória a Deus. Então ele gritou mais alto, ele respondeu o questionamento de Jesus: o que tu queres? Ele disse o que ele queria e Jesus diz: vê de volta, vê, volta a ver. Ele enxerga, né? E Jesus diz que a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Aí alguém pode dizer: tá vendo? É fé, só a fé. Ele tinha fé, mas se ele não gritasse, ou se ele gritasse e a multidão dissesse: olha, cala a boca, e ele não gritasse ainda mais alto, a fé, por maior que fosse dentro do interior dele, sem ele agir, sem ele gritar, sem ele pedir, ele não teria sido ouvido. Ele não teria, certeza absoluta. Por isso, nós possamos pedir a Deus uma fé viva, uma fé que nos leva a agir, uma fé que nos faz ver verdadeiramente quem Deus é e que Deus pode fazer, o que Deus pode fazer por nós. Deus abençoe você. Não se esqueça, dá uma curtida no vídeo se você gostou. Se inscreva no canal se você não é inscrito, é só clicar aqui embaixo, é gratuito. E deixa aí um comentário, o que é que você acha da reflexão. E também, se for possível, no início do vídeo tem como ajudar, ajude, né? Deus abençoe.